recém-nascido foi encontrado embaixo de um carro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O estudante que ia para a faculdade ouviu o choro e resgatou a criança. Que existem pessoas que não se aceitam, pessoas que não se amam, pessoas que olham-se como esses idosos espias, como gafanhotos. Sempre que estão diante de uma outra pessoa, sentem que os outros sempre são mais importantes do que ele. Por quê? Porque muitos de nós começamos a ser rejeitados. Muitos, infelizmente, começaram a ser rejeitados no ventre da própria mãe. E a ciência vai dizer que o bebê no ventre já começa a se comunicar e a entender a sua mãe a partir de dentro. Então, muito dos sentimentos, do comportamento de uma mãe já começa a afetar o próprio filho dentro do ventre. E depois o que dói não é apenas você nascer sem ser desejado, porque a gente que nasceu, mas o pai não lhe quis que nascesse. E quando ela ganha vida, o que acontece? Mais tarde vai descobrir que o pai nunca quis que essa pessoa nascesse. A própria mãe tentou lhe abortar. Ou estava grávida de uma altura errada que os pais não aprovaram e o namorado pediu para tirar e disse: eu não vou assumir essa criança. Filhos que já foram rejeitados a partir do ventre da própria mãe. A rejeição não é um ato humano, a rejeição é um ato espiritual. Tem gente que não foi no ventre que a sua rejeição começou. Tem gente que foi rejeitado pela forma como nasceu. Ninguém escolhe para nascer com defeitos. Mas tem pessoas que nasceram em famílias que, em função do defeito que elas carregam, os pais não lhe receberam com os braços abertos. E tem pessoas com deficiências que conseguem sentir a rejeição na pele. Conseguem notar que estou nessa casa, mas eu não sou amada do jeito que tinha que ser amado. Porque a rejeição é algo espiritual e você consegue sentir. Tem pessoas que não é por causa de um defeito. Tem pessoas que cresceram em famílias onde os pais não tinham equilíbrio emocional ao ponto de tratar todos da mesma forma. E nós temos pais que abraçam mais uns e abandonam outros. Sem saber, eles não estão a notar que estão a construir no próprio filho o espírito de rejeição. E o teu filho pode nunca falar, mas ele sente a dor de uma rejeição. Ele sabe que ele não é bem amado do jeito que os outros são amados. E essa pessoa começa a crescer com esse espírito de auto-rejeição. E tudo, principalmente se os pais cometerem um erro de nunca elogiar as virtudes dessa pessoa. Tem gente que ganhou esse espírito de rejeição porque os pais sempre mencionaram os defeitos delas e nunca as virtudes. E a pessoa começou a crescer com esse espírito de rejeição, de tal maneira que tem pessoas que hoje não conseguem se olhar no espelho por um minuto. Porque a mensagem que eles captaram é sobre a imperfeição física que elas carregam. Tem gente que não consegue nem se elogiar. Tudo que ela faz ou ele faz, não é para as pessoas, é mesmo para ele. Porque a rejeição não é um espírito que parte, que opera das pessoas. Começa com alguém, mas se instala no próprio rejeitado. Tem pessoas até hoje que são maduras, adultas, mas que andam com esse espírito de rejeição. Qualquer lugar que elas entram, elas nunca conseguem ficar livremente. Você consegue notar algumas vezes, até mesmo na escola, isso. Se começa na família, depois acompanha o teu filho na escola. De tal maneira que ele nunca vai ter a ousadia de opinar na escola, por mais que ele seja o mais inteligente. Porque ele cresceu em um meio onde ele não tinha lugar à opinião. E o que ele falava sempre nunca estava certo.
nós temos hoje, infelizmente, dentro das nossas igrejas, crentes salvos, mas com espírito de rejeição. E sabe qual é o problema? O problema é quando a família lhe rejeitou, a escola lhe rejeitou, e ainda vem para a igreja e os irmãos também lhe rejeitam. E tem pessoas que saíram das nossas igrejas porque sentiram na pele a dor da rejeição. Às vezes porque pela forma como ela veste, pela forma como ela fala, por algum defeito, por algo que ela não consegue, não teve na vida, não teve o privilégio de ter. E tem gente que consegue perceber, até a forma como as pessoas se dirigem a elas, ela consegue notar. Não falam assim com todo mundo, só comigo é que falam assim. E ela sente-se rejeitado no lugar. Se a igreja não começar a parar para entender, por isso é que Jesus teve o comportamento que teve. Jesus disse: eu vim para os doentes.